Às vezes, até os maiores brilhos do mundo da música escondem uma dor que ninguém imagina. Hoje, vamos revelar a ascensão meteórica e os bastidores surpreendentes de uma das maiores bandas de todos os tempos, ABBA. O que parecia ser um conto de fadas dourado, logo se transformaria em uma história marcada por pressões, dramas e escolhas que mudaram tudo. Antes de mergulharmos nessa jornada, respire fundo, permita-se sentir a nostalgia e, se quiser, compartilhe o que ABBA já significou na sua vida. Falar de ABBA é quase sempre falar de nostalgia. Se você cresceu ouvindo suas músicas ou as descobriu muitos anos depois, certamente já sentiu a magia única que eles trouxeram ao mundo da música. Mas como quatro jovens suecos transformaram sonhos locais em um fenômeno global? A resposta vai além da sorte. Foi uma combinação rara de talento, tempo perfeito e um toque de encanto de conto de fadas. Hoje vamos rebobinar essa história até o início. A jornada de ABBA começou no final da década de 1960, muito antes de o mundo saber o que estava por vir. Dois jovens, Björn Ulvaeus e Benny Andersson, já estavam mergulhados na cena musical sueca. Björn tocava em uma banda folk chamada The Hootenanny Singers, enquanto Benny era tecladista do grupo de rock The Rap Stars. Eram apenas dois músicos perseguindo seus sonhos locais, até que o destino cruzou seus caminhos e revelou uma química musical impossível de ignorar. Na mesma época, duas mulheres extraordinárias também estavam construindo carreiras próprias. Agnetha Fältskog, cantora solo com uma voz capaz de emocionar multidões, e Anni-Frid Lyngstad, conhecida carinhosamente como Frida, uma artista de jazz elegante e intensa. Nenhuma delas imaginava que suas vidas mudariam completamente quando se unissem a Björn e Benny. No início dos anos 1970, Björn e Benny já compunham juntos e chamaram Agnetha e Frida para cantarem algumas apresentações informais. O que começou como diversão revelou algo muito maior. Suas vozes se encaixavam de forma mágica, criando uma harmonia inconfundível. Essa magia ganhou forma em 1973, quando o grupo participou do Melodifestivalen, a competição sueca que seleciona os representantes do país para o Eurovision. Não venceram naquele ano, mas voltaram em 1974 com uma canção que mudaria tudo, Waterloo. Mais do que uma simples música, Waterloo foi uma revolução. Quando ABBA se apresentou no palco do Eurovision em Brighton, levaram algo nunca visto: figurinos ousados, energia contagiante e um som eletrizante que destoava totalmente das apresentações tradicionais. Eles não apenas ganharam, eles roubaram o show e com isso conquistaram o mundo. O sucesso de Waterloo foi instantâneo e avassalador. De repente, todos queriam saber quem era aquele quarteto de nome curioso, ABBA, formado pelas iniciais de Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid. O público se apaixonou imediatamente por suas músicas cativantes, mas também pela imagem vibrante, pela química entre eles e pela alegria genuína que transmitiam. Logo em seguida, lançaram sucessos como Honey Honey e Ring Ring, consolidando-se como a realeza do pop. Não era apenas sobre a música, era sobre a energia, o estilo e o sentimento de felicidade que transmitiam ao mundo inteiro. Em meados da década de 1970, o ABBA deixou de ser apenas uma banda sueca de sucesso para se transformar em um verdadeiro fenômeno global. Seus discos desapareciam das prateleiras em questão de horas, e suas músicas dominavam as paradas até mesmo em países onde ninguém entendia uma única palavra das letras. Mas quem realmente se importava com isso? Se a batida era irresistível e fazia qualquer um querer dançar. Em 1976, quando lançaram Dancing Queen, tudo mudou de vez. A canção não era apenas um sucesso, tornou-se um hino, um símbolo de uma era.
Chegou ao topo das paradas em vários continentes e cravou para sempre o nome do ABBA na história da música. Era o tipo de música que fazia você se sentir invencível, mesmo que estivesse dançando sozinho na sala de casa, transformando momentos simples em pura celebração. O que realmente diferenciava o ABBA não era apenas a qualidade das suas composições, mas sim o que elas despertavam nas pessoas. Eles não eram apenas uma banda, eram um estado de espírito, uma vibração, uma experiência completa. Cada música parecia carregar uma emoção universal. O lirismo melancólico de Fernando fazia ecoar sentimentos de saudade e lembrança, enquanto a leveza divertida de Take a Chance on Me transmitia o charme da paixão juvenil. O grupo tinha um dom raro: transformar emoções humanas em melodias que o mundo inteiro podia cantar junto. Com tamanho reconhecimento, vieram também as pressões. No final dos anos 1970, o ABBA estava entre os artistas mais disputados do planeta. Seus shows lotavam em questão de minutos, e seus álbuns batiam recordes um atrás do outro. Mas a vida no topo nem sempre era tão glamurosa quanto parecia. Por trás dos palcos iluminados, havia jornadas exaustivas no estúdio. Björn e Benny, os principais compositores, eram conhecidos pelo perfeccionismo quase obsessivo. Passavam incontáveis horas lapidando arranjos, ajustando detalhes e reescrevendo letras até que tudo soasse impecável. Essa busca pela perfeição os levou a criar músicas cada vez mais sofisticadas, mas também adicionava uma camada de tensão constante ao processo criativo. Um dos segredos do sucesso do ABBA estava justamente na sua capacidade de se reinventar. Enquanto muitas bandas da época insistiam em repetir fórmulas que funcionavam, eles exploravam novos sons, temas e arranjos. Não se tratava apenas de fazer música pop, era arte em forma de canção. Cada faixa era como uma pequena história, capturando sentimentos, memórias e instantes da vida. E não parava por aí. O estilo visual do grupo também ditava tendências. Suas roupas extravagantes, performances teatrais e ousadia estética faziam do ABBA não só ícones musicais, mas também referências culturais. Ao chegar nos anos 1980, o ABBA já havia alcançado tudo o que a maioria dos artistas só ousava sonhar. Milhões de discos vendidos, prêmios incontáveis e um legado já imortalizado na indústria musical e na indústria musical. No entanto, enquanto o brilho do sucesso parecia inabalável, as primeiras fissuras começavam a aparecer. A pressão constante da fama, somada às complicações da vida pessoal de cada integrante, começou a cobrar seu preço. A ascensão do ABBA foi espetacular, quase cinematográfica, mas, como a própria história mostra, tudo o que sobe um dia enfrenta a gravidade. Por trás do brilho dos palcos, o verdadeiro drama do ABBA não estava apenas nas músicas, mas nas relações intensas e complexas entre seus integrantes. Afinal, imagine fazer parte de uma banda onde, além de dividir os palcos e os estúdios, você também dividia romances e a vida íntima com seus colegas. À primeira vista parecia um conto de fadas perfeito, mas a realidade seria muito mais complicada. À medida que o ABBA atingia alturas inimagináveis, algo mais delicado acontecia nos bastidores. As relações pessoais dentro do grupo começavam a se desgastar de maneiras que não apenas moldariam sua música, mas também definiriam para sempre o seu legado. No coração da banda estavam dois casais, Agnetha e Björn, e Benny e Anni Frid. Suas histórias de amor estavam entrelaçadas ao próprio tecido do ABBA, dando às músicas uma profundidade emocional rara. Quando cantavam sobre amor, perda ou saudade, soava verdadeiro, porque era de fato parte de suas vidas. Mas essa proximidade também trazia seus próprios desafios.
A exposição constante aos olhos do público colocava seus relacionamentos sob uma lupa, e as pressões da fama começaram a revelar rachaduras na base que antes parecia sólida. No início, Agnetha e Björn eram vistos como o casal dourado da banda. Ela, com sua voz angelical, que emocionava multidões. Ele, com sua habilidade afiada para compor letras memoráveis. Juntos pareciam formar uma parceria invencível. No entanto, quanto mais o ABBA crescia, maiores eram as exigências. Turnês intermináveis, madrugadas no estúdio e a rotina implacável da indústria musical deixavam pouco espaço para aqueles momentos silenciosos que fazem um casamento florescer. Agnetha, em especial, sentia o peso dessa vida. Sofria com a distância de sua família, da casa que amava e da estabilidade que possuía antes de o grupo se tornar um fenômeno mundial. Enquanto isso, Benny e Annie Fried enfrentavam batalhas próprias. O relacionamento deles começou com uma chama intensa, aparentemente inquebrável. Benny era o cérebro criativo por trás de muitas composições do ABBA, enquanto Annie Fried adicionava sofisticação e uma presença marcante que diferenciava o grupo de todos os outros. Juntos, eram um verdadeiro furacão artístico. Mas nem mesmo essa força resistiu ao peso da fama. As agendas sobrecarregadas e as ambições individuais acabaram criando distâncias invisíveis, mas profundas, entre eles. E você, acredita que fama e amor conseguem caminhar lado a lado sem se perder? Escreva 1 se concorda, 0 se não concorda. Vou adorar saber sua visão. À medida que a década de 1970 avançava, as pressões dentro do ABBA se tornavam cada vez mais intensas. O sucesso estrondoso de músicas como Knowing Me, Knowing You e The Name of the Game já deixava pistas de que, por trás das melodias cativantes, havia uma turbulência emocional crescente. As letras, quase sempre escritas por Björn e Benny, começaram a ganhar tons mais introspectivos e melancólicos, revelando sentimentos profundos. Os fãs, na época, talvez não percebessem, mas aquelas canções funcionavam como um espelho, refletindo em tempo real as alegrias e dores que os integrantes estavam vivendo. O ponto de virada veio em 1979, quando Agnetha e Björn anunciaram o divórcio. Para o público foi um choque. Como o casal que parecia dar vida às canções de amor mais românticas do mundo poderia se separar? Para quem estava mais próximo da banda, porém, a notícia não foi tão inesperada. Anos de turnês incessantes, gravações longas e a pressão constante da fama haviam deixado marcas profundas, afastando pouco a pouco os dois. Ainda assim, o que impressionou foi a decisão de continuarem trabalhando juntos. Imagine a dificuldade de conviver todos os dias com o ex-parceiro, não em um ambiente comum de trabalho, mas em um espaço emocionalmente carregado como o estúdio de gravação. A atitude deles foi um verdadeiro testemunho de dedicação ao ABBA e à música. Porém, o desgaste não parou aí. Apenas 2 anos depois, Benny e Annie Fried também anunciaram sua separação, ampliando ainda mais a tensão emocional dentro do grupo. A essa altura, as dinâmicas pessoais da banda já eram tão complexas quanto as harmonias de suas canções. Eram 4 pessoas que, além de dividir o palco e os estúdios, já haviam dividido a vida e o coração. E mesmo navegando por um campo minado de emoções, continuaram criando juntos, transformando a dor em música. Foi nesse período turbulento que nasceram algumas das obras mais marcantes da carreira do ABBA. Entre elas, The Winner Takes It All, frequentemente interpretada como o reflexo do fim do casamento de Agnetha e Björn. A canção é de uma beleza melancólica quase devastadora, com versos que atingem em cheio o coração. A interpretação de Agnetha é visceral, carregada de emoção,
e muitos a consideram uma das performances mais intensas da história do grupo. Björn sempre negou que a música fosse autobiográfica, mas é difícil não ouvir, nas entrelinhas, ecos de uma dor real. Apesar da turbulência emocional, o profissionalismo do ABBA permanecia inabalável. Eles compareciam às gravações, entregavam-se nos palcos e mantinham a imagem de unidade diante dos fãs. Mas nos bastidores, as rachaduras eram cada vez mais evidentes. A amizade profunda que havia sustentado a banda desde o início começava a se desgastar. Não era que tivessem deixado de se importar uns com os outros. Pelo contrário, havia afeto. Mas o peso da história compartilhada, aliado às pressões de manter o sucesso, criava tensões impossíveis de ignorar. No início dos anos 1980, essas fissuras tornaram-se mais visíveis. Embora a qualidade das músicas continuasse alta, era perceptível uma certa fadiga emocional. Faixas como One of Us e When All Is Said and Done carregavam um tom de despedida, quase como se os integrantes não estivessem apenas se afastando dos fãs, mas também uns dos outros. O brilho alegre dos primeiros sucessos dava lugar a uma sonoridade mais madura, reflexiva e agridoce. É importante lembrar que o ABBA sempre foi mais do que uma simples banda. Eram, de certa forma, uma família. E como em qualquer família, viveram altos e baixos. O que torna a história deles tão fascinante é justamente a capacidade de transformar experiências pessoais em arte. Suas canções não eram apenas refrões grudentos, mas retratos sinceros da vida, registrando tanto os momentos de celebração quanto as dores mais íntimas. E é exatamente isso que faz do ABBA algo tão especial. Eles não apenas cantaram sobre o amor e as rupturas, eles viveram tudo isso intensamente. Quando a década de 1980 chegou, o ABBA já se encontrava em um verdadeiro precipício emocional e artístico. Suas músicas ainda mantinham um encanto inconfundível, as melodias continuavam tão cativantes quanto antes, e a habilidade de contar histórias por meio das canções não havia desaparecido. Mas, pouco a pouco, o peso emocional acumulado começava a se infiltrar em cada canto de sua vida profissional. Já não era apenas sobre criar música, era sobre tentar manter de pé uma banda que se transformara em uma tempestade emocional, repleta de tensões não resolvidas e dinâmicas em constante mudança. As rachaduras que haviam surgido após os divórcios agora se abriam em fissuras maiores. Os anos de convivência intensa, dividindo vitórias, fracassos, êxtases criativos e decepções pessoais, cobraram um preço alto. Aqueles 4 amigos que um dia foram unidos por um mesmo sonho, agora começavam a perceber que o sonho podia soar mais como um fardo. Fazer música já não era somente compor e cantar, era equilibrar-se em uma linha tênue entre o profissionalismo e as emoções pessoais que transbordavam. Um dos maiores desafios que o ABBA enfrentava nessa época era o olhar constante dos holofotes. Onde quer que estivessem, lá estava a mídia pronta para analisar cada gesto, cada performance, cada verso de uma nova canção. O público já não se contentava apenas em ouvir a música, queria decifrar o drama por trás dela. Surgiam especulações sobre quem havia escrito determinada letra, o que ela significava e se eram recados velados entre antigos amantes, transformando conversas íntimas em arte pública. E, mesmo tentando se manter profissionais, os integrantes não conseguiam escapar totalmente dessas interpretações. E como poderiam? Suas músicas eram pessoais, porque vinham diretamente das suas próprias experiências de vida. A pressão, no entanto, não vinha só de fora. Dentro do estúdio, o clima também mudara. Benny e Björn, motores criativos do grupo, passaram a assumir o controle de maneira ainda mais firme. Queriam inovar, romper barreiras
explorar sonoridades mais sombrias e complexas. Esse desejo de evolução não era algo negativo. Pelo contrário, deu origem a algumas das composições mais sofisticadas e profundas do ABBA, mas, ao mesmo tempo, plantou sementes de atrito. Agnetha e Anni Frid, vozes inconfundíveis da banda, por vezes se sentiam em desacordo com essa nova direção musical. O que antes era uma colaboração harmoniosa começava a se parecer com uma disputa silenciosa, um jogo de forças dentro do próprio grupo. Um dos exemplos mais claros desse choque criativo surgiu durante a gravação de The Visitors, o último álbum de estúdio do ABBA. Este já não era o ABBA vibrante e luminoso da era Dancing Queen. Era uma banda marcada por experiências intensas, e isso transparecia em cada faixa. As músicas eram introspectivas, pesadas, lidando com temas como solidão, incerteza e a passagem do tempo. Canções como When All Is Said and Done e One of Us soavam como despedidas disfarçadas em melodias melancólicas e letras pungentes. Ao ouvir o álbum, era possível sentir, quase palpavelmente, o peso do que eles estavam vivendo. E ainda assim, mesmo com toda essa carga, o profissionalismo do ABBA não cedia. Continuavam a subir aos palcos, entregando performances cheias de energia e carisma, exatamente como nos tempos de ouro. Para o público que os assistia ao vivo, nada parecia fora do lugar. Eles sorriam, dançavam e cantavam cada nota com perfeição. Mas nos bastidores, a realidade era bem diferente. O esforço de permanecer juntos, enquanto suas vidas pessoais já haviam tomado rumos distintos, tornava-se cada vez mais insustentável. No início da década de 1980, o cenário da música pop estava passando por uma transformação acelerada. Novos sons, novos artistas e novas tendências surgiam a cada temporada, e o ABBA, embora ainda extremamente popular, se via em uma posição desafiadora. O disco, que havia sido uma parte fundamental da identidade sonora do grupo, começava a perder espaço. O que dominava agora eram o synth pop e a new wave, gêneros que tomavam as paradas de assalto. O ABBA, que sempre havia demonstrado disposição para se reinventar, desta vez precisava enfrentar essa transição carregando também o peso de suas próprias batalhas pessoais. E como acompanhar uma indústria em constante mutação quando mal se consegue manter a própria banda unida? Apesar das dificuldades, eles não desistiram de imediato. Ainda lançaram algumas músicas marcantes, entre elas The Day Before You Came, uma faixa considerada por muitos fãs como uma das mais sombrias e belas de toda a sua trajetória, quase uma despedida velada. Mas já estava claro, os sinais de um fim se aproximavam. Não era apenas a questão criativa ou emocional. Os integrantes também começavam a buscar novos caminhos para suas carreiras. Björn e Benny, por exemplo, passaram a dedicar cada vez mais atenção ao teatro musical, projeto que abriria espaço para criações como Chess. Agnetha e Anni Frid, por sua vez, olhavam para o futuro com ambições de carreira solo, cada uma explorando sua identidade artística fora da sombra do grupo. O ABBA já não era mais a prioridade absoluta de nenhum deles. No fim de 1982, veio a decisão que mudaria tudo. O grupo anunciou de maneira discreta que faria uma pausa. Não se tratava oficialmente de uma separação, pelo menos não no início. Para os fãs e para a imprensa, a explicação era simples. Cada um queria dedicar-se a projetos individuais. Mas, com o passar dos anos, a pausa revelou-se definitiva. O ABBA havia chegado ao fim, não com um estrondo ou uma briga pública, mas com uma despedida suave, melancólica e cheia de dignidade. O término não foi marcado por escândalos ou por um único momento dramático. Foi um processo lento, quase inevitável, como um fio se desfazendo pouco a pouco.
Depois de anos entregando tudo à música, eles entenderam que era hora de deixar ir. Ainda assim, a forma como escolheram encerrar a história é um testemunho do respeito que nutriam não apenas uns pelos outros, mas também por seus milhões de fãs ao redor do mundo. Em vez de manchetes negativas ou conflitos expostos, deixaram que a própria música fosse sua última palavra. E o que permanece é um legado atemporal, que continua vivo décadas depois. Quando o ABBA finalmente decidiu se afastar dos palcos, não foi apenas o fim de uma banda, parecia o fechamento de um verdadeiro capítulo da história da música pop. O grupo havia se tornado tão entrelaçado ao tecido cultural que imaginar um mundo sem novas canções do ABBA soava quase impossível. Mas, em vez de encerrar a narrativa, aquela pausa abriu uma nova fase, uma mistura de nostalgia, reinvenção e da prova definitiva do poder atemporal de sua música. A década de 1980 foi estranha para o legado do ABBA. Enquanto cada integrante se dedicava a projeto solo, a presença coletiva do quarteto parecia desvanecer. A música pop mudava rapidamente e o brilho cintilante que caracterizava o som do ABBA já não se encaixava tão bem nas tendências daquele tempo. Björn e Benny mergulharam de cabeça no teatro musical, colocando em prática seu talento para composições sofisticadas e emocionais. A obra Chess foi muito mais que um projeto paralelo, tornou-se uma empreitada criativa completa, recheada de canções complexas e memoráveis. Entre elas, I Know Him So Well alcançou sucesso próprio, provando que a genialidade da dupla ultrapassava as fronteiras do ABBA. Enquanto isso, a trajetória de Agnetha e Anni Frid seguiu rumos bem diferentes. Agnetha iniciou sua carreira solo, lançando álbuns que evidenciavam sua voz etérea e profundamente emotiva. Embora tenha conquistado algum êxito, era evidente que a vida sob os holofotes pesava cada vez mais sobre ela. Diferente dos outros membros, Agnetha sempre prezou pela privacidade, e sem a bolha protetora que a banda proporcionava, sua reclusão só aumentou. A atenção constante da mídia e o assédio dos fãs não diminuíram após a separação. Pelo contrário, apenas reforçaram as pressões das quais ela tanto desejava escapar. É doloroso pensar nisso. Deixar o ABBA não trouxe a paz que ela imaginava encontrar. Em vez disso, os fantasmas da fama tornaram-se ainda mais sufocantes. Já Anni Frid abraçou sua nova fase com entusiasmo. Lançou álbuns solos marcantes, entre eles Something's Going On, produzido por Phil Collins. O disco surpreendeu ao trazer uma sonoridade mais densa, com toques de rock, revelando um lado totalmente novo de sua arte. O sucesso foi imediato, consolidando sua imagem como artista independente. Mas, com o passar dos anos, até ela escolheu se afastar gradualmente dos estúdios e da vida pública, preferindo uma rotina mais tranquila e reservada. A ausência do ABBA no cenário musical tornava-se cada vez mais evidente, e para os fãs o sentimento era agridoce. Por um lado, havia gratidão por tudo que a banda entregou. Por outro, a sensação de vazio que nenhum outro artista parecia preencher. E, no entanto, mesmo que seus integrantes seguissem em frente, a música do ABBA se recusava a desaparecer. Pelo contrário, ganhava cada vez mais força e importância com o passar dos anos. Um dos momentos-chave dessa nova fase aconteceu nos anos 1990, quando o mundo testemunhou uma grande redescoberta do ABBA. Tudo começou com o lançamento da coletânea ABBA Gold, que reacendeu a chama, vendeu milhões de cópias e apresentou clássicos como Mamma Mia e Dancing Queen a uma geração inteiramente nova. De repente, o ABBA deixou de ser apenas uma lembrança distante. Eles se tornaram um fenômeno novamente. O mais fascinante nesse ressurgimento foi a forma como parecia acontecer
de maneira orgânica. A música do ABBA sempre foi atemporal, mas nos anos 1990 ela encontrou uma nova relevância. Suas canções começaram a aparecer em filmes, comerciais e séries de TV, transformando-se em verdadeiros ícones culturais, de uma forma que não haviam sido durante o auge da banda. Para o público mais jovem, ABBA não era um relicário do passado. Era fresco, divertido e irresistivelmente contagiante. Para os fãs de longa data, era uma oportunidade de reviver a magia de sempre. O verdadeiro ponto de virada, é claro, veio com o estrondoso sucesso de Mamma Mia. O musical Jukebox, que transformou as músicas do ABBA em uma experiência teatral completa. Estreando no West End, em Londres, em 1999, o espetáculo foi um sucesso instantâneo, combinando as canções icônicas da banda com uma história calorosa e envolvente. Era tudo o que os fãs podiam sonhar. Uma celebração do legado do ABBA que dava vida às suas músicas de uma maneira totalmente nova. Quando o musical foi adaptado para o cinema em 2008, estrelando Meryl Streep e um elenco repleto de estrelas, o ABBA consolidou seu lugar na cultura pop de forma definitiva. O que torna esse capítulo da história do ABBA tão extraordinário é como ele desafiou todas as expectativas. A maioria das bandas desaparece após a separação, com seus sucessos relegados a playlists nostálgicas e rádios de clássicos. Mas o ABBA foi diferente. Sua música não apenas sobreviveu, ela prosperou, atingindo novos patamares e ressoando com o público de formas que ninguém poderia prever. É uma prova do poder da arte deles, da habilidade de contar histórias e da capacidade de capturar emoções universais de maneira profundamente pessoal e impactante. Mesmo com o legado do ABBA crescendo cada vez mais, uma pergunta permanecia na mente dos fãs. Será que eles algum dia voltariam a se reunir? Os integrantes eram constantemente questionados sobre isso, e embora sempre deixassem uma pequena porta aberta, deixavam claro que um retorno completo não estava nos planos. Não era por falta de carinho, todos ainda se importavam profundamente uns com os outros, mas eles pareciam compreender que sua magia estava ligada a um tempo e lugar específicos. Tentar recriá-la poderia, na verdade, prejudicar tudo o que conquistaram. Ainda assim, o sonho de uma reunião persistiu, alimentado por dicas ocasionais e rumores. Em 2016, os fãs receberam um vislumbre de esperança quando o ABBA se reuniu para uma apresentação privada em Estocolmo. Não foi um retorno completo, mas foi suficiente para enlouquecer o mundo. Ver os quatro juntos novamente funcionou como uma verdadeira máquina do tempo, um lembrete de tudo o que haviam conquistado e de quanto significavam para os fãs. O mais fascinante na história do ABBA é como ela continua a evoluir, mesmo décadas após a separação. Eles permanecem mais relevantes do que nunca, com sua música sempre presente em nossas vidas. Seja uma nova geração descobrindo Dancing Queen pela primeira vez, ou fãs antigos revisitando seus álbuns favoritos, a magia do ABBA não se apaga. E, embora a trajetória deles nunca tenha sido fácil, é uma história de resiliência, criatividade e do poder duradouro da música de unir pessoas. A história do ABBA não terminou com a separação da banda, nem mesmo com o retorno à atenção do público por meio de Mamma Mia, ou da redescoberta de seus maiores sucessos. Pelo contrário, o que parecia ser o capítulo final da trajetória do grupo acabou se mostrando tão surpreendente e emocionante quanto tudo que veio antes. Durante anos, os fãs sonharam com algo mais, algo definitivo, um encontro oficial da banda ou novas músicas inéditas. E embora o ABBA sempre tenha cuidado para proteger seu legado, ninguém poderia prever o que aconteceria em seguida. No final da década de 2010,
Os integrantes já haviam se acomodado em suas vidas fora da banda. Benny e Björn continuavam profundamente envolvidos com música e teatro, dedicando sua energia criativa a projetos como Christina from Duvemola e a revitalização de Chess. Agneta e Annifrid, por outro lado, haviam se afastado quase por completo dos holofotes, vivendo de maneira tranquila e longe do caos que marcou seus dias de estrelas pop. Para os fãs, qualquer reunião ocasional, como a apresentação privada em Estocolmo em 2016, parecia ser o máximo que poderiam esperar. Afinal, o ABBA sempre deixava claro que não voltaria a menos que tivesse algo realmente especial para oferecer. Então, em 2018, veio o anúncio que abalou o mundo da música. O ABBA revelou que estava trabalhando em novas músicas, as primeiras desde 1982. Era quase inacreditável. Após décadas de silêncio, a banda voltava ao estúdio, não para uma turnê monumental ou para refazer antigos sucessos, mas para criar algo totalmente novo. A notícia gerou uma mistura de empolgação e incredulidade. Como soaria a música do ABBA depois de tantos anos? Conseguiriam capturar novamente a magia que os transformou em lendas? A jornada até esse momento não havia sido fácil. Durante anos, o grupo hesitou em se reunir. Não havia rancor entre os integrantes. Pelo contrário, todos continuavam em bons termos, mas eles sabiam bem os riscos envolvidos. Como voltar depois de tanto tempo e atender às expectativas de um público que os havia elevado a proporções quase míticas. Não foi uma decisão tomada de forma leviana, mas, como Benny explicou mais tarde, o momento simplesmente parecia certo. Eles encontraram uma maneira de trabalhar juntos que era natural, leve e, acima de tudo, divertida. O que tornou esse retorno tão especial foi justamente isso. Não se tratava de tentar recriar o passado. O ABBA não tinha interesse em seguir tendências ou competir com os artistas mais jovens dominando as paradas. Em vez disso, eles focaram em permanecer fiéis a si mesmos, criando músicas que refletissem quem eram naquele momento, tanto como indivíduos quanto como grupo. O resultado desse reencontro foi o álbum de 2021, Voyage, uma coleção de músicas que soa ao mesmo tempo atemporal e moderna, construindo uma ponte entre o ABBA dos anos 1970 e o ABBA de hoje. Ao ouvir Voyage, é impossível não sentir o coração e a alma que cada faixa carrega. Canções como I Still Have Faith in You e Don't Shut Me Down não são apenas novas adições ao catálogo da banda. São reflexões profundamente pessoais sobre a própria jornada do grupo. Elas falam de amor, resiliência e da passagem do tempo, temas que ressoam tão intensamente agora quanto ressoavam nos dias de maior sucesso da banda. E embora o álbum transborde nostalgia, nunca dá a sensação de estar preso ao passado. Pelo contrário, é uma celebração de tudo do que o ABBA já foi e de tudo o que ainda tem a oferecer. O lançamento de Voyage veio acompanhado de outro projeto inovador, um concerto virtual com avatares digitais dos integrantes, apelidados de Abbatars. A ideia era tão ambiciosa quanto revolucionária. Usando tecnologia de ponta, o espetáculo recriou o ABBA como eles apareciam em seu auge, performando ao lado de uma banda ao vivo em uma arena especialmente construída em Londres. Era uma forma de levar a magia do ABBA a uma nova geração, ao mesmo tempo em que se honrava o legado do grupo. A reação foi esmagadoramente positiva. Fãs e críticos elogiaram a inovação e o impacto emocional do show. O que torna esse retorno tão notável é como o ABBA conseguiu equilibrar nostalgia e reinvenção. Eles não voltaram apenas para reviver seus dias de glória, voltaram para acrescentar algo significativo à própria história. E ao fazer isso, lembraram o mundo porque sua música sempre foi tão importante.
A música do ABBA sempre foi sobre conexão com as pessoas, sobre capturar experiências universais de amor, perda e esperança. Voyage não foi diferente. Foi um presente para os fãs, uma lembrança de que, mesmo após tantos anos, a magia do ABBA continua viva. A resposta ao retorno foi extraordinária. Voyage liderou as paradas em todo o mundo, provando que o encanto do ABBA não diminuiu nem um pouco. Fãs antigos e novos lotaram o concerto virtual, ansiosos para sentir de perto a experiência mais próxima de um show ao vivo. E, embora os integrantes tenham escolhido permanecer fora dos holofotes, deixando a música e a tecnologia assumirem o protagonismo, sua presença se fazia sentir em cada nota, cada letra e cada momento do espetáculo. Olhando para trás, é incrível perceber quanto o ABBA conquistou. Começaram como 4 jovens sonhadores na Suécia, criando música simplesmente pelo prazer de fazê-la. Tornaram-se ícones globais, enfrentando os altos e baixos da fama, do amor e da dor. E agora, décadas depois, completaram um ciclo, lembrando o mundo por que nos apaixonamos pelo ABBA em primeiro lugar. Não se trata apenas da música, é sobre conexão, emoções e histórias compartilhadas. A trajetória do ABBA não é só uma história de sucesso, é uma história de resiliência, criatividade e do poder duradouro da música de unir pessoas. Eles enfrentaram desafios, tanto como grupo quanto como indivíduos, mas sempre encontraram uma maneira de superá-los. E embora sua história nem sempre tenha se desenrolado como o esperado, é justamente essa imprevisibilidade que a torna tão fascinante. E você, o que achou dessa trajetória incrível do ABBA? Compartilhe suas impressões nos comentários e aproveite para se conectar com outras pessoas que também amam a música deles.